Bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, madrugadores do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Feliz sábado, que você tenha um sábado assim especial. Como disse a irmã Dilza ontem, né, que o nosso preparo é para se encontrar com o nosso Deus. Então, nós vamos nos encontrar com Ele. Que bênção, louvado seja Deus por isso. Um ótimo dia para você, um ótimo sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família. E obrigado por você estar aqui conosco, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Isso. Vocês sabem, né? Marinheira de segunda viagem, que a primeira viagem foi sábado passado, e nós comentamos aqui, né, que nós estamos agora fazendo essa nova, vamos dizer assim, desafio para o nosso canal aqui, que nós fazemos ao vivo, todos os dias. De repente você se sintonizou hoje pela primeira vez aqui, né? Tá pela primeira vez e quer entender. Nós estamos aqui todas as madrugadas estudando, eu fazendo o ano bíblico, né? Através da leitura da série O Grande Conflito. Só que no sábado, né? Devido nós estarmos aqui na Europa, na Itália, e aí o fuso horário não dá para ser ao vivo, porque a gente faz às 5 horas da manhã do Brasil, tá? 5 horas da manhã. E aí, hoje, nós estamos aqui, né, nesse lindo sábado, nessa manhã de sábado, para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. E para isso eu te convido, né, a fazermos uma oração, porque já que nós vamos abrir a palavra de Deus, é necessário que nós também buscamos em oração, tá? Então, nesse momento, eu convido a você a fechar seus olhos e podermos assim orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque se renovou nessa manhã em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Como diz a tua serva de Deus, o Senhor não dormiu cuidando de cada um de nós, como diz nossa irmã Margarete, né? Através do Salmo 121. O Senhor não dormiu cuidando de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, nós te agradecemos hoje e sempre. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos e minhas queridas, a leitura de hoje, certo, está baseado, tem tanto em Mateus, em Marcos, como em Lucas, tá? A leitura de hoje sobre o que nós vamos estudar, que é o capítulo 66 do livro O Grande Conflito, capítulo 66 do livro O Grande Conflito, tá? O conflito, perdão, do desejado de todas as nações, é porque o tema de hoje é o conflito, aí eu me confundi, mas o tema de hoje é o conflito que está no desejado de todas as nações, capítulo 66. E a história de hoje está relatada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu escolhi para nós, nessa manhã, a descrição que está no livro de Lucas, certo? Então, nós vamos ver aqui Lucas, capítulo 20, certo? Você vai abrir aí a sua Bíblia no livro de Lucas, certo? Capítulo 20. No de Mateus é o capítulo 22, tá? No de Mateus é o capítulo 22. Vamos de Mateus. É Lucas 20, tá? Mas vamos de Mateus também. Mateus diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Mateus 22, versículo 15. Esse era o plano, certo? O plano era
pegar Jesus em suas palavras, tentar, sabe, ali, vamos dizer assim, fazer com que Jesus, colocasse Jesus numa emboscada. Isso eles fizeram durante todo o ministério de Jesus, vocês já perceberam isso? Sempre eles estavam ali querendo confundir Jesus. Isso aconteceu com a mulher pecadora, né? Quando eles pegaram ela ali, vamos pegar, vamos ver o que ele vai dizer agora, o que ele vai responder agora, certo? Em várias situações, quando o jovem, sobre o bom samaritano, né? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, eles sempre estavam colocando ali Jesus em uma discussão para que ele pudesse ser pego, né? E pudesse, em várias situações. E essa foi mais uma delas. Só que houve um conflito aqui entre os fariseus e os saduceus. E é sobre esse conflito que nós vamos estudar hoje. Aí no livro de Lucas, certo? Capítulo 20. Lucas, capítulo 20, a partir do verso 20, diz assim: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões. Aí Lucas já chega nesse ponto, dizendo que foi espiões que eles mandaram. Eles mandaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governo. Versículo 21. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falais e ensinais o que é correto, o que mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostre-me um denário de que é a imagem e a inscrição que há nele. Eles disseram: de César. Então Jesus respondeu: portanto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Certo? E aqui nos versos seguintes, né, do 27, vem a questão dos saduceus, que diziam, né, que eles não acreditavam na ressurreição, né? Eles não acreditavam na ressurreição. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. O que acontece? Nós vimos na palavra de Deus, né, no capítulo 20 de Lucas e no de 22 de Mateus, certo? Sobre essa questão dos tributos, né, que Jesus foi colocado em prova para responder. Eles tinham sempre isso, né? Eles tinham sempre essa questão de colocar Jesus num estreito, como diz uma amiga minha, sempre colocar Jesus numa situação que ele não pudesse resolver. E aí, o que acontece aqui? São um grupo de pessoas, eles pegaram, sabe o que eles fizeram? Eles foram muito engenhosos, né? Eles fizeram o seguinte, eles disseram assim: não vamos levar até eles aqueles homens mais velhos, né, que ele já conhece, está sempre ali, seguindo Jesus, tentando emboscar Jesus. Vamos levar até eles alguns mais jovens, que ele não conhece. Olha, Jesus conhece tudo, gente. Que inocência da parte deles, né? E aí eles disseram: não, vamos levar uns assim que ele não conheça muito bem, que aí ele vai, quando fizer a pergunta, ele não vai saber responder, não, porque os jovens, eles eram, né, zelosos, eram ardentes e sabiam o que pensavam. Só que eles achavam que Cristo não conhecia, né? Jesus conhecia exatamente até. Diz que a pergunta que eles fizeram, se a pergunta que esses espias fizeram a Jesus, era uma pergunta que, se eles tivessem sido sinceros na pergunta, eles tinham, aqui diz assim, quando eles disseram assim, parecia ser uma pergunta sincera, né? Parecia que eles queriam conhecer mesmo. E só que aqui diz que, se essas palavras realmente tivessem sido sinceras, teria sido uma confissão admirável, quando eles disseram assim: sabemos que tu falas retamente, que tu é um homem de Deus, sabe? Então, assim, quando eles falaram isso, parecia algo sincero mesmo,
parecia algo mesmo que, mas era hipocrisia, era pura hipocrisia. Jesus sabia o que estava realmente no coração deles. Eles estavam querendo emboscar Jesus, né? Só que a resposta de Jesus, eles não esperavam por aquela resposta. Jesus mandou eles pegarem porque estavam questionando, eles achavam que os tributos era contrário à lei de Deus, à lei divina. Então, eles pagavam aqueles tributos ali, eles achavam que aquilo ali era contra o que estava escrito na palavra de Deus, referente aos tributos. E aí eles então questionaram assim, ficaram pensando assim, ele não vai saber responder isso, né? Porque se Jesus dissesse que era que não era para pagar, ele estaria sendo contra, né, aos romanos, né, aos tributos. E se eles dissessem que era para né, pagar direitinho, e ele estava sendo contra a lei de Deus, era assim que eles pensavam. Só que Jesus, certo, quando disse isso, né, quando deu essa resposta, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles ficaram totalmente confusos e derrotados. Eles ficaram assim, como a gente fala, arrasados com a resposta. Porém, saíram de lá, foram os planos que eles tinham de emboscar Jesus foram frustrados mais uma vez. Foram frustrados, né? E aí eles deixaram aquele lugar calado, em silêncio, certo? E admirados com a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, ela foi bem invasiva, mas foi uma réplica sincera do que ele realmente teria para passar para aqueles homens, né? E aí a gente aprende aqui algo impressionante, né? A gente aprende aqui algo, diz que depois daquela resposta de Jesus, eles se apegaram a esse princípio para sempre. Levaram para a vida. Sabe quando a gente fala assim, olha, isso que você me ensinou, eu estou levando para a vida. Tem coisa que a gente leva para a vida, foi isso que aconteceu com eles, né? Eles levaram para a vida, eles se maravilharam com o discernimento de Jesus. Sabe, Jesus deu uma resposta que eles não tiveram nem fazer uma, né? Dizer assim, não, mas quem sabe, contra-argumentar. Eles não tiveram como argumentar de jeito nenhum. E assim nós, como cristãos, devemos ser. Quando as pessoas perguntam algo, a gente tem que buscar nas escrituras. E Jesus disse para eles, ó, nos versos a seguinte, né? Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Vocês não passam tempo buscando nas escrituras as respostas. Vocês ficam procurando no YouTube. É mais fácil, quem sabe, né? Procurando no Google, é mais fácil, mas a gente tem que procurar as respostas dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. E não ficar se contentando com o que ministro A fala, ministro B fala. A gente tem que buscar na palavra. Buscar na palavra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aqui a gente vê o conflito entre duas classes, né? Os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles eram muito rígidos, né? Eles eram muito rígidos, mas eles tinham mais as cerimônias exterior do que dentro deles mesmos, né? Eles se vangloriavam por causa dos jejuns, faziam questão de mostrar que estavam jejuando, se exibiam em dar esmolas, certo? Mas o próprio Jesus falou para eles que isso era, eles tinham muitos ensinos de doutrinas humanas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existem muitas pessoas sinceras que elas preferem acreditar na doutrina que o homem inventou e não que está escrito na palavra de Deus. Existem muitas coisas, gente, que está escrito na palavra, mas os homens deturparam e resolveram fazer os seus ensinos e seguir as suas tradições. E isso eu vejo muito aqui. Muito, isso aqui é muito real. Isso aqui na Itália, nós vemos isso aqui de forma muito real. As pessoas, elas seguem as tradições e não aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Se contentam com aquilo que os ministros ensinam, com seus líderes religiosos ensinam.
e não buscam na palavra as respostas. As respostas. Essa semana a gente foi convidado para um jantar, e aí meu esposo perguntou para aquele senhor, né, se ele sabia sobre os mandamentos, né? Quais eram os mandamentos? E ele disse os mandamentos que estavam escritos ali no catecismo. E meu esposo disse, olha, isso aí está escrito dentro dos princípios que a sua igreja ensina, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia não está escrito assim. E aquele homem ficou impactado. E ele ficou interessado em conhecer mais. E aí meu esposo falou, olha, os mandamentos de Deus estão escritos na Bíblia, mas é assim, 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 assim. E começou a destrinchar para ele. E ele ficou impressionado. Como pode? Desde criança eu aprendi que era dessa outra forma. Então a gente vê aqui, vamos voltar aqui para o conflito. Quem eram os fariseus? Era esse grupo de pessoas, né? Esses homens, né, hipócritas, né? Mas entre eles existiam muitas pessoas sinceras, viu? Que resolveram seguir a Jesus, que compreenderam as verdades da palavra de Deus. Os saduceus era um grupo de pessoas que negavam a existência dos anjos, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na doutrina da vida futura, certo? E sobre as suas recompensas ou castigo. Eles não acreditavam sobre isso, certo? Era isso que diferenciava os saduceus dos fariseus. Fora isso, eles eram praticamente muito religiosos, muito hipócritas, enfim, existia essa questão. E a ressurreição era o debate mais firme que existia entre esses dois grupos, né? Era a ressurreição. E o que mais impressiona aqui nesse capítulo é falar que entre esses dois grupos, os saduceus, eles eram um grupo menor, porém eles mais ricos, mais poderosos, eles eram muito poderosos. E esse poder que eles tinham econômico, fazia com que eles ocupassem alguns cargos dentro do templo, né? É interessante isso, certo? Você sabe que as ideias que nós temos moldam o nosso caráter. Por isso que a gente precisa buscar nas escrituras aquilo que o Senhor tem para nós, certo? Os saduceus, eles tinham uma grande, vamos dizer assim, problema, além de não acreditar nessas questões da ressurreição, dos anjos, da vida futura. Eles também não acreditavam na influência que o Espírito Santo tem sobre a vida das pessoas. Eles achavam que Deus criou, eles eram meio céticos, né, que criou o ser humano, certo? Livre, pronto, livre, e aí você pode viver e acabou. Eles não acreditavam que Deus estava no controle das coisas e que havia um Espírito Santo que conduzia, né? Eles achavam que isso poderia, de alguma forma, ir contra a liberdade. Porém, não é isso que a palavra de Deus ensina. Logicamente que Deus nos criou homens livres, certo? Com a capacidade de escolher. Então, eu posso escolher que Jesus guie a minha vida. Isso é uma escolha. Escolher que Jesus me oriente, escolher que o Espírito Santo me direcione. Isso é uma escolha, não é uma escravidão. Muito pelo contrário, nós somos livres para escolher. Quem é escravo, ele não tem essa liberdade. Por exemplo, meu pai era um alcoólatra. Ele não tinha liberdade de dizer, hoje eu não vou beber. Ele tinha que beber todos os dias, porque ele era escravo daquele vício. Quem é viciado diz, não, hoje eu não vou fumar. Não estou afim de fumar hoje. Hoje eu vou escolher não fumar. Não. Quem é fumante, ele tem que fumar todo dia, porque ele é escravo daquele vício, ok? Então, assim, eu posso escolher dizer assim, como dizia uma cantora de muitos anos atrás, quem aqui é desse tempo vai lembrar, né? Escolho Jesus. Então, assim, eu posso dizer assim, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus, né? Eles viviam para si, os saduceus. Eles viviam para eles, né? Muito bem. E aí, quando eles questionaram Jesus sobre essa questão da ressurreição, Jesus respondeu para eles firmemente: vocês errais não em conhecer as Escrituras
e o poder de Deus. É aí que nós erramos. Quando a gente não para conhecer as Escrituras. Jesus não acusou, eu acho isso muito interessante, não acusou como fizeram os fariseus. Jesus simplesmente disse que eles estavam errados na crença deles. Isso é muito forte. Já pensou ouvir do próprio Jesus dizer que eu estou errada naquilo que eu acredito? Você já imaginou isso? Você dizer assim, poxa, eu acreditei tanto tempo nisso, mas eu estou errada. Isso é um reconhecimento. E como é que você vai saber que você está errado naquilo que você crê? Através das Escrituras. Através das Escrituras. Leia a palavra de Deus. Pare, tire um tempo para estudar a palavra de Deus. Não fique só naquelas mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Você tem que parar e dizer assim, agora eu vou estudar a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Vá até a fonte. Aqui disse na serva do Senhor, sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus declarou ele ser a causa da confusão da sua fé e das trevas da sua mente. Por eles não serem ignorantes referente à palavra de Deus, isso trazia confusão e eles ficavam confusos. Por isso que eles faziam tanta pergunta a Jesus. Mestre, a pergunta era assim, vamos agora, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E aí Jesus assim, como assim o maior mandamento? E eles, agora a gente pega Jesus. Se ele disser que é porque na palavra de Deus, o mandamento ele é dividido em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E amar a Deus do primeiro ao quarto, que os mandamentos está escrito, né, lá em Êxodo capítulo 20. Então, do primeiro mandamento ao quarto é amar a Deus. Do quinto ao décimo é amar ao próximo. Isso quando você lê, você entende. O próprio Jesus disse, quem lê, entenda. Então, do primeiro ao quarto é amor a Deus. Se eu amo a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, certo? E os primeiros mandamentos é referente ao meu amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos é referente ao meu amor ao próximo. Já começa o quinto assim, honra teu pai e tua mãe, que é as pessoas mais próximas que a gente tem. Aí depois não matarás, não furtarás. É tudo referente ao próximo, compreende? E aí quando eles disseram, mestre, qual é o maior mandamento? Se Jesus respondesse que era o primeiro mandamento, né? Vamos dizer assim, amor a Deus, eles disseram assim, então ele vai negligenciar o amor ao próximo, ele que fez tanto bem ao próximo, e se Jesus dissesse que era só o próximo, tá deixando aí de lado o amor a Deus. Só que aí Jesus sabiamente, certo? Jesus sabiamente chegou e disse assim, olha, o primeiro mandamento, né? Aí Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E toda lei depende disso. A lei de Deus é amor. E toda lei depende disso. Do amor a Deus e do amor ao próximo. E aqueles homens ficaram impressionados com a resposta de Jesus. Ficaram impressionados. Como os mandamentos de Deus, ele diz aqui, né? Ele apresenta como um todo divino. Não existe esse negócio do maior mandamento. Todo mandamento, todos os mandamentos são divinos. São divinos, né? E eles não esperavam essa resposta de Jesus, né? Tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas eu quero encerrar dizendo que a sabedoria da resposta de Jesus convenceu aquele escriba. Diz que esse homem que perguntou isso sobre os mandamentos era um homem sincero. Era um homem sincero. Diz que a sabedoria de Jesus convenceu ele da verdade. Jesus olhou para ele e disse, você não está longe do reino de Deus. Que coisa impressionante. Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Aquele escriba estava próximo do reino de Deus, porque ele reconheceu a justiça.
ele reconheceu, ele aceitou aquela resposta que Jesus deu. E ele sabia, ele reconheceu o divino caráter de Cristo e o poder de realizar as obras da sua justiça. Eu pergunto para você nessa manhã, será que estamos próximos? Será que estamos perto do reino de Deus? Será que Jesus pode olhar para mim e para você e dizer, você está perto do reino de Deus? Está bem pertinho. Está bem pertinho do reino de Deus. Procure conhecer mais. Vá nas Escrituras. Estude a palavra de Deus. Não vá por aquilo que a sua igreja ensina, o seu líder religioso ensina. Seja como os bereanos, que diz que eles iam para a igreja quando eles anotavam os textos que o líder religioso dizia. Chegava em casa, eles iam confirmar se realmente tudo aquilo estava escrito na palavra de Deus. É assim que nós devemos ser. Será que aquilo que a minha igreja está ensinando está dentro da palavra de Deus? Ou a minha igreja está dizendo assim, não, isso já passou, isso não existe mais, os mandamentos já era. Todo mandamento é divino. Todo mandamento, a palavra de Deus diz. Jesus diz, amar a Deus é o próximo. Toda lei depende disso. A lei é de amor. Como que a gente pode dizer que já passou o amor? O amor passou? Não. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos ouvir de Jesus, você não está longe do reino de Deus. Você está perto do reino de Deus, porque você está buscando conhecer o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Nesse momento de oração, eu quero orar também por todos os pedidos que foram feitos nessa semana no nosso canal, aqui no culto matutino, todas as manhãs. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque temos buscado conhecer a tua palavra. E esse que está aqui comigo, ó Pai, orando comigo nesse momento, ele tem sido sincero na sua busca. Que ele tenha sido sincero, ó Deus, como aquele escriba que foi lá buscar, conhecer e fez a pergunta, Pai, da qual ele ficou satisfeito com a resposta e se entregou-se para o Senhor. E o Senhor disse, você não está longe do reino de Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Existe tanta confusão, tantos conflitos, ó Pai, tanta confusão religiosa. As pessoas não sabem mais em quem e em que acreditar. Mas nessa manhã, o Senhor disse para cada um de nós, creia na palavra de Deus. Creia nas Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Um ótimo dia, um feliz sábado. E amanhã estamos aqui. Lembrando que no domingo é às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Fique na paz, que amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Amém.